No tempo de Elias, estava reinando um homem chamado Acabe. Ele era o 7º rei da dinastia do Reino do Norte. O primeiro se chamava Jeroboão. A Bíblia diz que foi um homem mau, fez o que não era da vontade de Deus. E quando você vai lendo a história dos reis de Israel, cada rei, a Bíblia diz assim, olha, esse foi mau, esse foi mau, esse foi mau. Mas quando chega em Acabe, a Bíblia não diz que Acabe foi mau. Quando a história apresenta Acabe, quando a história bíblica apresenta Acabe, a Bíblia diz assim, Acabe foi pior do que todos os outros que vieram antes dele. Era como se estivesse dizendo assim, pegue os 6 reis anteriores, coloque num saco, balance e vai sair Acabe. Acabe fez pior do que todos eles. Em outras palavras, Acabe era o auge da crise do reino de Israel. No auge da crise do reino de Israel, praticamente parece que do nada surge Elias. Então Elias surgiu no auge da crise. Por isso que Elias é um personagem que é útil para entender quem é o povo de Deus no tempo do fim, porque no auge da crise que estamos vivendo, Deus tem um povo que vai ter características de Elias. E o profeta Elias, ele tem 4 características específicas na vida e no ministério dele. A primeira característica de Elias era que o seu próprio nome determinava quem ele era e como era o seu ministério. O nome Elias é uma palavra hebraica, na verdade 2 palavras hebraicas que significam o Senhor é o meu Deus. Quando o povo de Israel estava todo adorando um Deus chamado Baal, Elias dizia, vocês podem adorar quem vocês quiserem, mas o meu Deus é o Senhor. O próprio nome de Elias era a sua pregação. Então a primeira característica de Elias era santidade, eu sou exclusivo de Deus. Nada que não é de Deus está na minha vida. Eu pertenço completamente a Deus, porque o Senhor é o meu Deus. Vocês até são do povo de Deus, mas vocês estão adorando outras coisas. Eu não, eu me recuso a adorar outras coisas. Eu sou exclusivo de Deus. E a palavra santo, ou o sentido de santidade na Bíblia, é exatamente essa ideia de separar-se e ser exclusivo de Deus. Então essa era a vida de Elias, não era simplesmente a sua pregação. A sua vida era, adorem quem vocês quiserem, decidam o que vocês quiserem sobre a adoração. Mas eu decidi que serei santo do Senhor, porque o Senhor é o meu Deus. Hoje, quando a gente ouve a palavra Elias, eu tenho que explicar para você que o nome Elias significa o Senhor é o meu Deus. Mas no tempo de Israel, quando ele falava em hebraico, ele não precisava explicar o nome dele. Quando ele dizia o meu nome é Elias, quando as pessoas ouviam Elias, eles já ouviam também o significado do nome. O Senhor é o Deus desse homem, ele é separado completamente para Deus. Então a primeira característica de Elias é santidade. A segunda característica de Elias é que ele foi chamado por Deus para combater 3 poderes do mal. Acabe, a esposa de Acabe, Jezabel, que era até no Apocalipse é o símbolo da impiedade, e os profetas de Baal. Então ele foi chamado para combater 3 poderes do mal: Acabe, Jezabel e os profetas de Baal. Segunda característica de Elias, ele tinha que combater os poderes do mal. Terceira característica de Elias, ele tinha uma mensagem distintiva. Elias não era um homem que pregava sobre muitas coisas. Elias era um homem que tinha uma mensagem distintiva. Quando você ouvia Elias pregar, você sabia sobre o que ele iria pregar. Ele tinha uma mensagem distintiva, uma verdade distintiva, que é resumida numa frase que ele disse quando foi enfrentar os profetas. Ele disse, até quando cocheareis entre 2 senhores? Se o Senhor é Deus, deixe Baal. Se Baal é Deus, abrace Baal. Até quando vocês vão ficar divididos? Essa é a minha mensagem, decidam a quem vocês vão adorar. E a última característica de Elias é que quando ele terminou o ministério dele, ele não morreu. Ele foi levado vivo em uma carruagem de fogo para o céu. Então essas são as características de Elias. Ele era um homem que vivia e pregava a santidade, ele tinha uma mensagem distintiva, ele combateu 3 poderes do mal, e ele, quando terminou de pregar, não morreu, ele foi para o céu vivo. Quando Malaquias está falando sobre o povo do tempo do fim, que vai vir antes da grande e terrível crise,
ele diz assim, olha, Elias. Porque as características de Elias são as características do que Deus espera do povo de Deus do tempo do fim. Essa mesma profecia de Malaquias, ela se repete em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14 é a mesma profecia de maneira ampliada. Apocalipse 14, e vamos estudar durante mais 2 dias Apocalipse 14, mas Apocalipse 14 é como que pegar a profecia de Malaquias 4 e ampliar e dizer assim, olha, Malaquias apresentou Elias, eu quero dar agora as características mais profundas desse Elias. Abra sua Bíblia em Apocalipse 14. Apocalipse 14 fala sobre o povo de Deus no tempo do fim. E apresenta as características desse povo, que são as características que Elias tinha em sua vida. Nós vamos estudar a mais Apocalipse 14 essa semana, por mais 2 dias. Mas Apocalipse 14, já adiantando para vocês, é a apresentação de um povo que iria surgir após uma profecia chamada profecia das 2.300 tardes e manhãs. A Bíblia diz que após essa profecia, Deus iria levantar um povo que iria ser responsável para pregar a última mensagem de advertência antes da volta de Cristo. Então, antes da grande crise, antes do grande e terrível dia do Senhor, Deus iria levantar um povo que iria pregar verdades, que iria advertir as pessoas para que os pais e os filhos se convertam a Deus. E quais são as características desse povo apresentado em Apocalipse 14? Olha o que diz aí o verso 12. Primeira característica desse povo. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Geralmente nós dizemos assim, olha, esse capítulo está falando do povo de Deus do tempo do fim. E o povo de Deus do tempo do fim tem 2 características, guardar os mandamentos e ter a fé em Jesus. Não é isso que está no texto. O texto apresenta 3 características, não 2. O texto diz assim, olha, o povo de Deus do tempo do fim, descrito em Apocalipse 14, primeiro, persevera em santidade. Segundo, guarda o mandamento. Terceiro, tem a fé de Jesus. E às vezes a gente se volta, como adventista, a gente se volta só para 2 características. Guardar o mandamento e ter a fé de Jesus. Mas a gente não fala da primeira característica, que é uma das características de Elias, o próprio nome dele. A primeira característica do povo de Deus no tempo do fim é perseverar em santidade. A segunda característica apresentada aí em Apocalipse 14 é que nós temos que combater 3 poderes. Se você ler o capítulo 13 fala dos 3 poderes que se levantarão no tempo do fim: o dragão, a besta e os falsos profetas. Então esse povo do Apocalipse 14, ele vai ter que enfrentar esses 3 poderes do mal. Terceira característica, adoração. Uma mensagem distintiva, que é ensinar as pessoas a adorarem o Deus verdadeiro, no dia verdadeiro, da maneira verdadeira. Apocalipse 14, verso 6, diz assim, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temam a Deus. Aqui está a mensagem distintiva desse povo. Temam a Deus, deem glória a Deus, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorem. Do jeito que Elias dizia, decidam quem vocês vão adorar. O povo de Deus do tempo do fim tem que se levantar para dizer, decidam a quem vocês vão adorar. Decidam se vocês vão adorar o Deus da verdade, o Deus dos mandamentos. Decidam a quem vocês vão adorar. Adorem. Essa é a terceira característica apresentada em Apocalipse, que é a mesma de Elias. Última característica, quando esse povo terminar de pregar, a última geração desse povo não vai ver a morte, vai ver Jesus Cristo voltando no céu, e a última geração dos que estiverem vivos na volta de Jesus Cristo não vão passar pela morte, mas serão levados vivos para o céu, como Elias foi. Pastor, onde está isso? Apocalipse 14, 15. Diz que quando terminarmos de pregar e dar a última mensagem nessa terra, um anjo vai sair do santuário gritando em grande voz, para aquele que se acha sentado sobre a nuvem, toma a tua foice e colhe, pois chegou a hora da colheita. Eles já terminaram a pregação. A seara da terra já está pronta, já está madura para a colheita. Quando terminar a última fase da pregação nessa terra,
um anjo vai dizer para Jesus Cristo pode voltar, eles terminaram de pregar. A terra já está pronta para a colheita. E os que estiverem vivos nesse momento não passarão pela morte, assim como Elias serão levados vivos para o céu. Você entende agora porque Elias é um personagem tão ideal usado por Malaquias? Você entende porque Malaquias, quando entendeu o que iria acontecer no tempo do fim, ele disse assim: Elias é perfeito para ilustrar como eles devem ser, que tipo de vida eles devem ter. E Apocalipse, quando retoma o mesmo tema de Malaquias, ele pega exatamente as 4 características: santidade, combater os poderes do mal, perseverar em santidade, como a Bíblia diz, combater os poderes do mal. Quando Jesus Cristo voltar, seremos levados vivos. Então Malaquias está retomando, o Apocalipse está retomando o tema de Malaquias. E há muitas pessoas que dizem assim: louvado seja Deus. Louvado seja Deus porque eu faço parte desse povo. E aqui está o perigo. O perigo é acharmos que estar na igreja, que na profecia é a igreja remanescente, automaticamente me torna um remanescente. Há pessoas que dizem: pastor, a igreja é a arca e eu estou na igreja. A igreja só é a arca se você for Noé. Um homem ou uma mulher justo, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Não há salvação automática em fazer parte da igreja. O que Apocalipse está dizendo, o que Malaquias está dizendo não é fazer parte da igreja remanescente, é ter as características de um remanescente. Não é simplesmente fazer parte do povo remanescente, é ser um remanescente. E para ser um remanescente, você tem que ter mais do que uma placa de igreja na tua biografia. Para ser um remanescente, você tem que ter mais do que uma inscrição num livro da igreja remanescente. Você tem que ter as características de um remanescente, porque quando Deus quer enfrentar uma crise, Deus levanta pessoas remanescentes. Então nós corremos um perigo, como adventistas do 7º dia. É o perigo de achar que por fazermos parte do povo que a profecia bíblica diz que foi levantado por Deus no momento exato da profecia como povo remanescente, já estamos garantidos. E não há garantia em fazer parte de um povo se você não tem as características que esse povo deve ter.